Sejam bem-vindos. Esta é a Hora de Agir. A segunda parte do programa sobre transição energética, crise climática e lideranças, que conta com a presença de António Costa e Silva, engenheiro de Minas, professor do Instituto Superior Técnico e CEO da Partex, idealizou, escreveu e mobilizou contributos de mais de 1000 portugueses para aquele que será o Programa de Recuperação Económica de Portugal, trazendo consigo importantes palavras para o médio e longo prazo. Carlos Pimenta, engenheiro eletrotécnico, foi secretário de Estado do Ambiente em Portugal. Com o Valorene desenvolveu projetos de utilização de biomassa para aquecer as escolas, criou mini-hídricas, eólicas e a primeira aldeia solar em Portugal entre o Alentejo e o Algarve. Mostrou sempre forte oposição e até ativismo contra o nuclear, o que eu e a minha geração lhe tenho de agradecer. Disse sim ao eólico e ao desenvolvimento de um cluster industrial do renovável em Portugal. E temos também connosco Sérgio Besserman Viana, professor do Departamento de Economia da Universidade Católica do Rio de Janeiro, coordenador estratégico do The Climate Reality Project no Brasil, ecologista, estuda as consequências económicas e sociais das mudanças climáticas globais há várias décadas, foi executivo do BNDES, foi presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e acumulou ao longo da sua carreira tarefas e muitos prémios, sempre em coerência por uma luta por um mundo mais sustentável. Sejam muito bem-vindos. Esta é a Hora de Agir. Esta é a hora em que a Lusofonia semanalmente aqui se reúne para conversar sobre soluções para a crise climática. Hoje vamos falar sobre transição energética e este é um dos temas mais importantes. Caiu nos braços desta geração a responsabilidade de fazer uma viagem onde não há bilhete de volta. Uma viagem só de ida rumo às novas energias renováveis. Caiu nos braços desta geração a responsabilidade de acelerar todas as mudanças de um ano 2021, onde, apesar da força da opinião pública, das gerações mais novas que se manifestam, continuamos a depender de 80% dos combustíveis fósseis para toda a energia que precisamos em todo o mundo. Que apesar do stress do calor, das tempestades fortes e destrutivas, dos incêndios, das secas, das espécies vivas que desaparecem todos os dias, continuamos com um modelo de desenvolvimento suicidário que despeja na atmosfera 110 milhões de toneladas de gases com efeito de estufa que estão a aquecer o planeta. O grande desafio da humanidade nesta década é até 2030 o de descarbonizar a economia, tornando-a mais circular, mais verde, mais sustentável. Temos em uma hora de sol energia suficiente para todas as necessidades da nossa civilização industrial. E temos também na força do vento o potencial de em todo o mundo multiplicarmos por 40 a produção de eletricidade. Atingimos o grid parity. Em regime de mercado já é possível produzir eletricidade a partir das renováveis sem subsídios e o custo nivelado de energia é mais barato quando comparado com as fontes fósseis tradicionais. O que nos falta então para avançar mais e mais depressa? É o que vamos procurar saber aqui hoje com os nossos convidados que nos trazem a sua experiência e conhecimento. Será possível um sistema elétrico baseado no sol e no vento, com barragens que são pilhas hidráulicas, mas com o passar dos anos e com as secas mais profundas terá de ser dada outra prioridade diferente da produção de eletricidade? Que papel podem desempenhar aqui as baterias eletroquímicas? Poderemos nós, nos nossos países, ambicionar fazer o que a Florida Power and Light, nos Estados Unidos, acabou de fazer, estando a fechar 2 centrais a gás e a substituir por parques solares com grandes sistemas de armazenamento de energia com baterias? Poderá a produção descentralizada do hidrogênio como vetor energético ser uma política de coesão territorial, criando unidades de produção espalhadas pelo território, utilizando, por exemplo, as águas residuais das hectares para a eletrólise e substituindo com a sua densidade energética unidades industriais hoje muito dependentes, por exemplo, do gás natural? Ou será este um gás demasiado perigoso e as suas altas
pressões e a sua inflamabilidade desaconselha o seu uso? Tudo perguntas que precisamos de ver respondidas. Neste tempo, que não é de tédio, em que ameaças e crises globais vão obrigar as nações do mundo a conversarem e a gerarem soluções para desafios, também eles globais. Estamos num tempo em que iremos assistir à maior mudança do nosso paradigma energético, uma mudança que nenhuma geração antes assistiu. Os próximos anos são críticos e decisivos. Por isso, na transição energética, esta é também a hora de agir. António Costa Silva, como é que devemos olhar para esta questão da eficiência energética? Nós temos que olhar para a eficiência energética como uma espécie de revolução. É uma revolução que os americanos chamam dos negawatts, isto é, é a revolução dos watts que não são utilizados. E isto é extremamente importante, porque a eficiência energética é a fonte de energia mais barata que nós temos, porque é aquela que não é necessário consumir. E se olharmos para o nosso país, que tem feito avanços extraordinários, por exemplo, na transformação da sua matriz energética, recordo que há cerca de 10, 12 anos atrás nós dependíamos em 87% dos combustíveis fósseis. Nesta altura estamos ao nível dos 70%, 71%. E as energias renováveis em Portugal já são responsáveis por mais de 56% da produção da eletricidade. É uma mudança extraordinária. Ainda é pouco, e se olharmos do contexto do mundo, nós na matriz energética mundial temos hoje 5%, digamos, de energias renováveis, precisamos ter 25% em 2030. É um investimento de 750 mil milhões de dólares por ano nos próximos 10 anos, nesta década que é absolutamente decisiva para transformar tudo. Mas dentro desta panóplia, a eficiência energética tem que ser um dos motores. E se olharmos para o nosso país, nós continuamos hoje, apesar de todos os desenvolvimentos, a consumir cerca de 30% mais energia do que aquela que precisamos. E, portanto, porquê? Porque nós não temos um quadro mental que esteja ligado ao consumo inteligente e à relação inteligente com os nossos recursos. E é aí que a digitalização pode transformar tudo, ligado à aposta nas redes elétricas inteligentes. E, de certa maneira, se olharmos para o que passa na geração térmica e elétrica mundial, nós, apesar de todos estes avanços, continuamos a ter hoje, para fabricar 1 megawatt de energia, continuamos a gerar 400 quilos de carbono. Para o planeta ser sustentável tem que descer para 100 quilos de carbono. E uma das maneiras de se fazer é através da eficiência energética e é através da aposta nas redes inteligentes, na digitalização da energia. E é isso que está hoje a mudar todo o setor elétrico. Se olharmos, por exemplo, para os Estados Unidos, o que é que se passa nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm jovens, como há em todos os países do mundo, mas lá com maiores condições, porque são apoiados financeiramente para gerar as suas empresas, e há uns que estão a apostar no chamado consumo inteligente. Quer dizer, eles vão ter com os consumidores consomem energia exatamente das horas mais baratas e estão a atacar o calcanhar daqueles das grandes empresas elétricas. As grandes empresas elétricas investem bilhões de dólares para ter a capacidade de reserva para responder aos picos da procura. E com o consumo inteligente os picos da procura não aparecem. O sistema, digamos, mais interessante é o do Havaí, onde a empresa estatal de produção de energia elétrica está a ir à falência. Porquê? Porque há um investimento no consumo inteligente, tanto dos prosumers, dos consumidores que são eles próprios produtores de energia, e o que estamos a ver a nível desta geração elétrica e térmica é semelhante a uma revolução que aconteceu na indústria dos computadores. Se olharmos para a indústria dos computadores, há muitos anos atrás, eram os mainframes e os terminais, e o que é que temos hoje? Temos a cloud, a nuvem e a internet. E a internet da energia vem a caminho. A internet da energia vai mudar tudo, com a digitalização, com a transformação dos sistemas de fabrico, com o consumo inteligente, com a revolução dos megawatts, com a eficiência energética. E é evidente que aí os edifícios têm que estar no centro também de muitas destas coisas. A nível global, os edifícios consomem cerca de 20% da eletricidade ou mais do mundo. E, portanto, em Portugal estou contente porque no plano, pelo menos, de recuperação e resiliência há uma aposta muito forte para este novo ciclo nos edifícios, na eficiência energética dos edifícios. Pode abrir muitas questões interessantes para o desenvolvimento das empresas e para a aposta das empresas. Nós temos que ter edifícios muito mais inteligentes, muito mais resilientes e muito mais sustentáveis do ponto de vista da energia, aplicando, digamos, todas estas tecnologias e apostando sobretudo na digitalização. E eu penso que isso pode ser um dos papéis absolutamente fulcrais
em termos de futuro para toda esta transformação. Eu pediria agora ao Sérgio Viana também um comentário sobre esta questão da eficiência energética. O Sérgio assessorou o prefeito do Rio de Janeiro no Rio +20 e depois na presidência do G40. Pensa que no nível mais municipal, a nível dos licenciamentos que são feitos dos edifícios, possa haver uma exigência que possa conduzir à implementação deste tipo de soluções mais eficientes? O recurso também à microgeração, acha que pode ser um caminho, numa escala mais local, poder haver uma exigência maior para que consigamos aumentar os níveis de eficiência energética nos edifícios? Ricardo, sim, sem dúvida, através de mecanismos tributários, inclusive, pode-se incentivar. É uma parte importante da solução, mas outra parte, e eu acredito mais importante ainda, é a que o professor Silva nos mencionava agora. Gostaria de comentar, acrescentando um vetor ao que já foi mencionado. Bom, dois. Há uma questão de mudança de quadro mental, que foi a expressão utilizada pelo professor, e o papel que a digitalização terá, importantíssimo. Mas o outro é uma questão de preços. É extremamente importante que o sistema de preços também atue. Nós não estamos no bom caminho no planeta. Em 2015, no Acordo de Paris, ficou definido que chegaríamos a 2020, por conta da pandemia. Foi adiado para Glasgow, no final de 2021. Na Conferência das Partes, haveria 100 bilhões de dólares para que os países pobres, não é o caso do Brasil, o Brasil é um país desigual, não é mais um país pobre, também não é desenvolvido. Mas para os países pobres, especialmente da África, da Ásia, ajudarem o esforço de mitigação, inovações e assim por diante, e poderem se adaptar. Nós vamos chegar a Glasgow sem nenhuma notícia sobre isso. Contudo, como o professor chamou a atenção, o mundo utiliza nossos recursos, que no fim são impostos pagos sempre, então, de todas as pessoas, 400 bilhões de dólares, 4 vezes mais do que aqueles 100 que nem existem ainda, para distorcer o sistema de preços da economia de mercado a favor do aquecimento do planeta, subsidiando os fósseis das mais variadas formas. E, finalmente, eu gostaria de acrescentar um detalhe que talvez seja até impulsionador dessa importantíssima questão colocada. De longe, a eficiência energética é o que há de mais importante a ser feito. Até porque não tem problema de crédito. É uma securitização muito fácil de fazer. Exatamente. O financiamento é bancado pelo ganho de eficiência, ou seja, pela economia de energia que vem à frente. Então, de longe o que há de mais importante a fazer. Nesse contexto foi muito bem exposto pelo professor, com esse comentário. E eu só agregaria que a experiência existencial, emocional, que todos estamos tendo agora no planeta, com a pandemia, foi a primeira vez na história da humanidade, compartilhado por 7 bilhões de pessoas, incluirá uma mudança muito grande no sistema de trabalho. Aqui a gente pode discutir gradações, mas é evidente que o home office terá 2 impactos. Um é a redução da mobilidade burra, que é uma espécie de eficiência energética, o conceito de eficiência energética aplicado aos sistemas de transporte. Então, menor cabimento à mobilidade idiota que praticamos em praticamente todas as cidades do mundo. Eu uma vez discuti isso nos Estados Unidos, numa reunião, e um CEO disse, não, eu preciso, há 10 anos atrás, e o CEO, eu sou carioca, do Rio de Janeiro, o CEO norte-americano, boa pessoa, ele disse assim, não, isso não existe, eu preciso olhar os meus funcionários nos olhos e sentir o coração deles. Eu já estava preparado, a bola quicou na pequena área, foi gol. Concordo inteiramente, mas todo dia você não pode marcar terça de manhã para ver nos olhos e quinta de tarde para sentir no coração. Então, a mobilidade se tornará inteligente. A eficiência energética com a digitalização poderá se tornar inteligente. Poderá e vai se tornar, é um grande caminho. E o fato de que o home office
passará a integrar os sistemas de trabalho de maneira gigante, não há retorno para a situação. Mesmo depois que todo mundo esteja vacinado, que a pandemia tenha passado, porque ele está evidenciando tanto. Veja, não é que reuniões presenciais não sejam importantes, mas trabalhar o tempo todo presencialmente junto é uma maluquice mental. Então, nós não vamos ter reuniões presenciais, vamos estar juntos, mas o home office vai aumentar muito, o que pode acelerar esse impulso da eficiência energética e digitalização ainda mais. Carlos Pimenta, relativamente à eficiência energética, que podemos nós fazer? Há uma história que eu tenho, quando estava a fazer o primeiro parque eólico em Portugal, na altura, telefono-me o padre da aldeia, nas montanhas, perto do Douro, e diz-me: senhor engenheiro, os velhinhos morrem de frio, porque é alta, 1000 metros de altitude, de inverno faz muito frio, já morreu um, então outros compram um kit, pneumonias, isto aqui é um problema, não me arranjo um subsídio para pôr um sistema de aquecimento novo dentro da casa. E eu disse: senhor prior, vamos ver com certeza, podemos ajudar, mas diga-me uma coisa, como é que está o telhado? Nem me fale disso, até chove cá dentro. Ouça lá, então e como é que estão as janelas? Isso, pomos uns chouriços, umas mantas, porque entra frio por todo o lado. E eu disse: seu padre, se o senhor tem um problema de falta de água dentro de casa e o seu balde tem o fundo roto, o seu problema não é saber se vai à torneira, se vai ao poço, se vai ao rio. O seu problema é, em primeiro lugar, por o fundo do balde. E a sua casa não tem fundo. Portanto, seja aqueça com eletricidade, com carvão, com óleo, com o que se maneira lenha, o calor vai todo embora. Portanto, vamos começar primeiro por isolar a casa, por fazer uma obra de aumento da eficiência. Por isso, as renováveis têm uma grande vantagem que permitem, se pensarmos do lado da produção e da sua gestão, mas também do lado do seu uso e para que é que servem, nós podemos, desde uma aldeia até um país, encontrar soluções muito mais eficientes e muito mais baratas do que hoje é o uso da energia para andar. Saímos agora para um pequeno intervalo, voltamos já a seguir para a segunda parte do programa de hoje. Estamos de regresso para a segunda parte do Hora de Agir de hoje. Regressamos à conversa com os nossos convidados. O professor Sérgio Bessern Viana, o professor Filipe Duarte Santos falava há dias aqui no Hora de Agir sobre as diferenças entre a economia neoclássica e a economia ecológica. Os neoclássicos admitem que o capital ecológico pode ser sempre substituído pelo capital humano, tudo pode ser substituído, podíamos viver sem natureza, a tecnologia poderia substituir os elementos naturais. Acha que este tem sido o nosso principal erro? Sim, e acho também que essa ideia, que foi a que predominou, foi o mainstream até muito pouco tempo atrás, é uma ideia morta. Morta com estaca de madeira no coração do vampiro, como diriam. Ela, na verdade, hoje eu acho que a gente, sem ser ofensivo, pode até dizer, e sem ser ofensivo porque grandes nomes da história econômica, Solow, outros, trabalharam formulando nessa direção que você mencionou, chamava-se isso sustentabilidade fraca, ou numa versão sustentabilidade forte, de manter o capital natural constante, mas hoje, com o avanço principalmente do conhecimento da Terra como um ecossistema, hoje a gente pode dizer, sem ser ofensivo, que essa é uma ideia muito engraçada, ela é mística. É como se a ciência econômica adotasse o misticismo, o esoterismo. Como lembrou um grande economista que na época perdeu espaço até na academia norte-americana, ali, um economista romeno, Nicolas Georgescu-Roegen, mas ele gostava de mencionar sobre isso o seguinte: gente, a segunda lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, existe. E se a segunda lei da termodinâmica existe, a ideia de substituir eternamente capital natural por capital humano, tecnologia, criatividade, inovações, que tem um papel gigantesco, claro, mas é uma ideia mística, uma ideia lendária, uma ideia decorrente do que
o velho Karl Marx chamaria de fetichismo da mercadoria, a ideia da utopia da técnica. Isto não é possível, só que eu gostaria de reverberar as palavras do professor Antônio. Na questão climática, o limite do planeta jamais perigoso e ultrapassado, há outros, biodiversidade, fosforo e hidrogênio. Mas nesse, a questão tornou-se muito urgente. Metade dos gases de efeito estufa da atmosfera foram emitidos nos últimos 30 anos, quando a gente já sabia de tudo na ciência. Na ciência já não havia praticamente... E como comentamos há pouco sobre o sistema de preços, continua a ser incentivo. Ao invés de se corrigir a externalidade negativa, que é o aquecimento do planeta, e colocar no preço de tudo o custo de esquentar o planeta, ao invés deste movimento, que é o movimento que terá que ser feito em algum momento, nós fazemos o contrário, nós distorcemos o sistema de preços a favor do aquecimento do planeta ao subsidiar os fósseis. Professor, eu diria até não só isso, mas também aquilo que acontece nas cidades, onde devido à poluição temos um agravamento dos custos com a saúde, milhões de pessoas em todo o mundo a morrerem prematuramente. Não sei se concorda também com essa visão daquilo que é o custo indireto, digamos assim. Concordo totalmente, Ricardo, e é muito importante. Inclusive o calor mata muita gente também, tá? Que as estatísticas O stress do calor. Sistema de saúde ainda não... Mas no caso dos transportes, eu acho que a eletrificação do transporte urbano e a redução da mobilidade não inteligente é um caminho já... Esse nós estamos embicados. A questão da transição energética, que felizmente ocorreu com energia solar e eólica, o spread dos custos, o que já nos foi exposto pelo professor Pimenta, pelo Antônio. Mas isso não é suficiente, porque os fósseis também se tornam mais baratos, se você não considerar o custo de esquentar o planeta. Então é preciso atuar, para isso é necessário governança global. E nós estamos, não falo de governo mundial não, hein, porque de repente a gente elege um desses caras não muito atinados da cabeça. Uma governança global, a pandemia evidenciou um déficit gigante de governança global. Absolutamente. E a questão climática também. É preciso que a humanidade hoje é uma humanidade, e ela tem escolhas globais a fazer. E para isso é preciso governança global. Mas, professor Sérgio, se me permite, concordo inteiramente com o que disse. Quando nós olhamos para a governança global, que é um dos principais problemas que nós temos, a arquitetura, digamos, das instituições internacionais não está preparada para lidar com os problemas globais. E também uma das questões fulcrais que as nossas democracias têm, as democracias são regimes que operam no curto prazo. Quer dizer, o médio e o longo prazo está afastado do quadro mental dos decisores políticos. E depois, quando nós temos uma crise que interroga a própria continuidade da espécie humana, como esta crise do Covid, ela muda o paradigma dos desafios da saúde, alarga e muito os desafios da saúde e o seu âmbito, mas a questão fundamental também interroga a própria segurança da espécie humana, que está em causa face a isto. E o que é que fazem as grandes potências globais? A começar pelos Estados Unidos e pela China, cada uma delas desenvolve o seu caminho, de costas voltadas, e não se aliam, nem mobilizam esforços, em termos da comunidade internacional, para fazer face à pandemia. E aí temos que reconhecer que a União Europeia, sobretudo esta nova Presidente, a Ursula von der Leyen, teve muito bem, criou a plataforma COVAX para permitir o acesso de vacinas, não só aos países europeus, mas a todos os países do mundo, inclusive fazer acordos com os próprios países africanos e com outros para se ter acesso à vacina. E, portanto, nós estamos numa civilização que está ligada ao modelo de desenvolvimento económico e social que é muito desigual, que busca o lucro fácil, busca as perspectivas do curto prazo, as perspectivas imediatas, devasta completamente o planeta, portanto, mata a biodiversidade, não valoriza o capital natural. E nós temos que transformar isso.
E, portanto, quando olhamos para o que se passou nesta crise, a pandemia, nós estamos também face a um problema de decrescimento, com a paralisação de vastos setores da economia mundial. Eu não sei se o decrescimento é a solução, parece-me que não, que o decrescimento significa paralisar setores inteiros e lançar os setores mais vulneráveis da população na pobreza. Portanto, o que é que nós precisamos? Precisamos de redesenhar completamente o modelo, precisamos de um modelo económico e social completamente diferente, que atenda a duas coisas que o modelo atual põe em causa. A primeira é a devastação ambiental, a devastação dos recursos do planeta. E, portanto, nós temos que ter um modelo, eu chamo que este modelo é um bocado as matrioscas russas invertidas. Quer dizer, o PIB global tem que sempre crescer, independentemente de tudo. E nós temos que terminar com este modelo e passar àquilo que uma economista de Oxford, a Kate Raworth, chama o modelo Donut. E o modelo Donut, nós vemos o Donut, nós temos que ter muita atenção ao círculo exterior, porque ele está ligado diretamente ao comportamento do planeta, à violação do sistema terrestre, dos limites do sistema terrestre, da biodiversidade, o capital natural, as próprias alterações climáticas, a alteração da biosfera, da atmosfera, que tem causas muito grandes e graves para a vida no planeta, mas não podemos esquecer o círculo interior. E o círculo interior é o da privação social. Nós estamos a ver com esta crise do Covid que a pobreza no mundo está a aumentar, a exclusão social está a aumentar. Este vírus é um vírus darwinista, penaliza muito os mais vulneráveis, os menos aptos, e, portanto, é uma marca distintiva da civilização também não deixar ninguém para trás, tratar as desigualdades, portanto, romper com este modelo do capitalismo desenfreado, selvagem e financeiro, que gera cada vez mais desigualdades, e vimos isso no caso do país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos, que é supostamente um dos países mais ricos, onde vemos os setores mais vulneráveis a serem altamente fustigados e penalizados, e onde há mais de 40 milhões de pobres. E, portanto, eu volto sempre a uma frase que eu acho muito interessante, do polemista britânico, político e polemista britânico, o Gilbert Chesterton. Ele dizia: o despropósito do mundo advém do facto de nós nunca perguntarmos qual é o propósito. Isto é, o que é que andamos a fazer aqui? Nós queremos fabricar uma sociedade que vai atrás do lucro, atrás do dinheiro, ou que temos que dar atenção às pessoas? Nós temos que ter uma economia funcional, uma economia de mercado, instituições democráticas que permitam funcionar e distribuir a riqueza de uma forma sustentável, ao mesmo tempo que se proteja os limites do planeta. E para fazer isso, há um ponto que eu penso que é fulcral. Eu acho que nós, hoje, nas nossas sociedades, avaliamos mal o valor das coisas. O valor está ligado ao preço. O capital natural não tem preço, os ecossistemas não têm preço, a biosfera não tem preço, a biodiversidade não tem preço. E, portanto, se nós não valorizarmos estas coisas e não as inserirmos, a situação vai ser cada vez mais difícil. E como o professor Sérgio disse bem, a Conferência do Clima de Paris estabelece 100 mil milhões de dólares de ajuda aos países mais pobres que não apareceram, e nós estamos com um modelo de desenvolvimento económico e social que favorece sobretudo os combustíveis fósseis, que são subsidiados com 400 mil milhões de dólares por ano. E, portanto, quer dizer, é a reversão completa do paradigma. E muitas vezes, quando olho para os números, e como sou engenheiro de Minas e, portanto, e dou muita atenção à Terra, ao sistema terrestre, a gente vê o planeta está a falar todos os dias. E nós estamos a ouvir muito pouco. O planeta estará a fazer um grito de socorro. Eu há dias conversava com o professor Adriano Moreira, que esteve nos tempos iniciais das Nações Unidas e que informava, que dizia uma coisa muito interessante, que havia 2 princípios não escritos na Declaração das Nações Unidas. Um era que a Terra era o mundo único, que significava que não podia haver guerras, e a Terra como a casa comum dos homens, o que não está a ser hoje observado. O engenheiro António Guterres, o nosso secretário-geral das Nações Unidas, diz que vive num sistema multilateral sem dentes, portanto com pouca capacidade de atuação. Haverá aqui alguma mudança neste sistema multilateral? A força da opinião pública, o despertar da consciência poderá ter aqui algum papel também a desempenhar, porque de facto os conflitos permanecem. O Conselho da Segurança das Nações Unidas, esse sim, tem alguma força, mas os conflitos continuam a acontecer no mundo.
Temos 800 milhões de pessoas que neste momento continuam com fome no Iémen, no Sudão do Sul. O que é que falta aqui? É esta força da opinião pública ou é preciso uma outra consciência também da parte das lideranças? O professor Sérgio e o professor Costa Silva deram a resposta global. Da mesma maneira como a idade da pedra não acabou porque tivessem acabado as pedras, esta idade do desperdício e dos combustíveis fósseis também não vai acabar porque acaba o desperdício ou acaba os combustíveis fósseis. Nós é que temos realmente mudado de paradigma. E eu, neste ponto da governança global, nesta intervenção final, queria destacar duas coisas sem as quais não há vida, que é a água doce e os oceanos. A água doce é a ser colocada em perigo permanente pelas mudanças climáticas, porque os acontecimentos extremos de grandes secas, seguido de grandes chuvadas, de grandes pluviosidades associadas a tempestades muito intensas, onde a água também não pode ser aproveitada porque escorre toda, destrói, etc., é um problema de vida. E aí também, como disse o professor António, é desigual, porque obviamente as comunidades mais pobres, vê-se o que aconteceu em Moçambique com os furacões, obviamente têm menos capacidade de reagir à destruição das infraestruturas, à inundação, como à seca. E, portanto, quando são os anos de seca do El Niño ou do ano seguinte da Laninha. Portanto, o oceano é o sistema de regulação do clima com a atmosfera. As trocas de temperatura, de tudo, entre os oceanos e a atmosfera. Os oceanos, por tudo, desde a poluição, da plastificação, da acidificação, do degelo, da alteração das correntes marítimas que já se começa a notar, são transformações de tal maneira estruturais, quando se passam pontos de ruptura, que não há vacinas, nem confinamentos, nem máscaras que vão lá. É muito pior que a Covid, é muito pior do que esta pandemia global. E também só se resolvem com a tal governança global. Há muitas convenções das Nações Unidas, a Marpol, uma organização internacional, a IMO, International Maritime Organization, mas não tem dentes, como disse o Guterres. Isto é ultra urgente e isso são prejuízos económicos totais, porque é destruição de casas, é o litoral, etc. Portanto, pergunta-me o que é que pode fazer este sinal de alarme. Isto é um sinal de alarme. Isto é um sinal de alarme. Engenheiro Castro Pimenta, eu gostaria de voltar a este tema, porque para além destes sinais de alarme, há também uma grande possibilidade, uma grande oportunidade neste tempo de ameaças que tem a ver com o desenvolvimento. O cenário português de neutralidade carbónica em 2050 é aquele em que a economia mais cresce. Eu gostaria de perguntar... Quando nós há bocado falámos na energia, as energias renováveis em Portugal criaram um setor que abriu milhares e milhares de novos postos de trabalho e com qualidade e qualificação e salário superiores às média nacional e descentralizados no território. Porque as energias renováveis, por natureza, estão descentralizadas no território. Ali há vento, ali há chuva, ali há biomassa, ali há sol, há um pouco mais por todo o lado, etc. E, portanto, os projetos vão ter que apanhar energias difusas e concentrá-las. Portanto, apela a muitos saberes. Ao saber do cientista que tem modelos matemáticos, que faz previsões, ao saber do mecânico, ao saber do eletricista, ao saber do homem que faz a fundação, ao saber do gestor do sistema, do homem que vai acima do telhado. Há muitos saberes e há muitos empregos, há muita qualificação que viabiliza o concentrar de riqueza. Por exemplo, nós em Portugal, quando fizemos energia eólica, por iniciativa na altura do secretário de Estado, professor Oliveira Fernandes, da Universidade do Porto, e bem acolhida por todo o setor industrial, 2,5% da receita bruta de cada parque eólico fica no município onde é gerada essa eletricidade. E além disso ainda se paga o aluguer da terra. E no caso da eólica até tem uma vantagem, porque um parque aluga 100 hectares ou 400 hectares e só vai utilizar 2% daquela área. Portanto, as populações, os donos daqueles terrenos vão continuar a utilizar a área, seja para a agricultura, para o pastoreio, para o turismo, para o que seja, porque não colide com as máquinas. Portanto, o facto de se pôr em valor terrenos que muitos deles estavam no alto das montanhas e abandonados, e passaram a ter valor económico, e ao mesmo tempo criar emprego local e fixar algum cash, algum dinheiro na própria região, foi uma coisa ganhadora.
e por isso nós não tivemos problemas em implantar energia eólica em Portugal, que eu penso que tem que se interessar as comunidades, tem que se valorizar o interior e o território, porque é a única forma de fazer. Iria perguntar ao professor António Costa Silva para quem era o seu minuto final. Não, o meu minuto final é para as gerações mais jovens. Eu penso que o papel das gerações mais jovens pode ser transformacional nestas questões ambientais e da exigência da mudança na governação política e nas prioridades que nós temos nos países e no mundo. E eu penso que isso tem que passar por novos modelos de participação dos cidadãos na política, com mecanismos que instiguem muito mais a essa participação. Nós não podemos pensar que a sociedade do conhecimento pode ser governada com os métodos antigos, muito centralistas, muito hierarquizados. Nós vivemos num mundo que funciona em redes e nós temos que adaptar a governação e inventar um modelo de governação que mobilize todas as redes, a começar pelos jovens, a começar pelas empresas, a começar pelos cidadãos em geral. E se nós conseguirmos isso e inserirmos a consciência ambiental no centro, digamos, das preocupações cívicas e políticas, muito provavelmente vamos conseguir mudar as coisas. E, portanto, a minha questão final é esta: é urgente, nós temos uma década decisiva, 10, 12 anos, nós continuamos a colocar na atmosfera por ano cerca de 34, 35 mil milhões de toneladas de CO2 e o máximo que a atmosfera aguenta é à volta de 17, 18 mil milhões de toneladas. E, portanto, nós temos que fazer esta diminuição e nos próximos 10, 12 anos. Senão, como disse o engenheiro Carlos Pimenta, há muitos destes sistemas em que as transformações, a começar pelos oceanos, se tornam irreversíveis. E atenção, a transformação dos oceanos, estamos a ver isso no Oceano Atlântico, pode mudar a corrente do Golfo, pode mudar a salinidade, pode aumentar e muito a acidificação, pode instabilizar todos os ecossistemas e isso vai chegar a todo lado, a começar pelas cidades costeiras. E, portanto, é urgente agir e estou muito contente de que estamos a participar aqui num programa que é a Hora de Agir, ainda por cima no âmbito Fórum Energia e Clima, e precisamos trabalhar nestas direções. Carlos Pimenta, para quem é o seu minuto final? É para cada uma das pessoas que me está a ouvir. O que faz conta. Conta quando não deita um saco de plástico fora e usa um saco reutilizável, seja de papel, seja de juta, de tecido, e que usa várias vezes. Conta quando se empenha junto à sua escola e apoia o trabalho de ensino dos mais novos e para terem informação e consciência cívica. Conta como cidadão ao eleger o seu membro do Conselho Municipal, da sua Assembleia, participar na discussão da maneira como a sua terra, seja pequena ou seja grande, é gerida e o seu país também. Portanto, cada um faz a diferença. E pode, como tudo, como cidadão, como consumidor, como pai, como aluno, como professor, como munícipe, como eleitor, cada um faz a diferença, como membro da organização não governamental, como apoiante de tudo, do jardim botânico, da conservação da paisagem da sua terra, cada um conta. E, portanto, cada um que está a ouvir saiba que é por aí que também que passa, individual e organizado coletivamente. Sérgio Viana, para quem é o seu minuto final? Aos mesmos que os professores, chamando a atenção que aos jovens e aos cidadãos, a cada um que pode e deve agir, porque a década é historicamente, na história da civilização humana, a próxima década, as próximas e 2, 3 décadas, mas por razões científicas, é a primeira vez que a agenda não nos pertence. Comércio exterior não dá certo, a gente adia, 10 anos depois faz. Não sei o que não dá certo, a gente acaba conseguindo 20 anos depois. Dessa vez, pela primeira vez, não. É a realidade biofísico-química que controla a agenda. E nós, humanos, teremos que ter a capacidade de fazer escolhas históricas muito relevantes. A questão climática, há muitas outras, mas a questão climática está no centro também das outras crises, dos oceanos, da água doce, da biodiversidade, e ela é muito urgente, muito grave e muito profunda. Profunda porque não é só mudança de tecnologia, como ficou muito claro na fala dos professores, especialmente o professor Antônio, que se dedicou mais ao tema. É uma mudança civilizacional.
não é trocar técnicas só. Claro que ciência e tecnologia terão um papel fundamental. E porque afeta a todos os setores produtivos. Então é muito amplo, é muito profundo. É muito grave, principalmente se a gente olhar pelo lado de gestão de risco. Porque mesmo quando a gente apresenta a enorme gravidade, custos e impactos do problema, nós normalmente o fazemos pelas médias. E estamos a aprender duramente, o professor Antônio mencionou isso, estamos a aprender na última década, um pouquinho mais, que muito do custo e do impacto que nós havíamos previsto e calculado em função da evolução da média, aparece antes, súbita e abruptamente, muitas vezes é um impacto que não havia sido previsto nos eventos extremos. Então, um mínimo de precaução é preciso, não são só as médias, nós temos que trabalhar como se trabalha normalmente, levando em conta um padrão, o princípio da precaução é absolutamente necessário. A cauda, nós temos uma média, mas nós temos uma cauda, as caudas dessa curva de probabilidade. E as suas caudas, como se diz tecnicamente, mas a expressão é boa porque fica parecendo coloquial também, são gordas. A tendência não é garantido que ocorre ali, perto da média. As caudas são gordas. Então, uma boa. E, finalmente, como foi dito pelo professor Pimenta, Antônio, é muito urgente, é rápido. O ponto a comentar sobre isso talvez seja de que já não são mais as gerações futuras, como na forma como a primeira-ministra Punta definiu em Estocolmo em 72. 2 bilhões dos 7 bilhões de seres humanos, hoje no planeta, 7 bilhões e tanto, estarão vivos em 2100. Já terminarão suas existências num planeta diferente. Sobre isso nós já não temos o que fazer. É a vida deles. E aqui há uma mudança, se me permitem, que foi tocada por todos, mas agora eu vou adotar um tom um pouco filosófico, mas para hora de agir. É uma mudança do que é o humano. É uma revolução, é uma transformação do porte, do renascimento, do iluminismo. Por quê? Por causa da questão temporal levantada pelo professor Antônio. Embora haja muita sabedoria chamando a atenção para o problema, há um velho ditado iorubá que diz que uma sociedade cresce quando planta homens, e eu vou acrescentar mulheres, porque estamos em 2021, homens e mulheres plantam árvores para dar sombra que eles nunca chegarão a ver. Mas nós, humanos, nunca fomos assim. E nem precisávamos ser, vamos ser claros. Cada geração vivia a sua vida e a geração seguinte vivia a sua vida. E agora não pode ser. É uma ampliação. E, curiosamente, as neurociências mostram que o fenômeno da consciência, que a gente não sabe ainda o que é, mas estamos tentando, né? Mas ele está muito ligado à expansão do horizonte temporal. Quanto mais eu me vejo em função da história... Aliás, é um grande neurocientista português, da nossa comunidade de Damasio, quem fez essa formulação, que hoje é consensual, praticamente. É ligado, quanto mais eu me situo na história, quanto mais eu tenho esperanças, investimentos, desejos e preocupações com o futuro, mais consciente eu sou. E a questão temporal levantada pelo professor Antônio, este é o momento, e a esperança é a juventude, de mudarmos um aspecto do humano. É um fardo, mas é um momento maravilhoso da história. Hora de agir. Muito obrigado. Foi um gosto ter estado convosco durante este programa. Acho que é uma forma extraordinária de encerrar o programa, falando sobre das possibilidades do humano, de nós termos esta capacidade de passarmos à próxima geração um planeta com esperança, um planeta onde as pessoas possam continuar a sua busca, a sua procura da felicidade. Muito obrigado e até para a semana, à mesma hora. Esta foi a Hora de Agir.